Palavra e Viola. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao especial de Natal do Palavra e Viola, que celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele que nasceu numa manjedoura, de um jeito mais simples, onde um rei nunca nasceria, mas na verdade o desejo é que ele nasça no coração dos homens, mesmo afetado pelo pecado, pela imundície do pecado, e como uma manjedoura, um lugar ali numa estrebaria, cheio de animais, da sujeira dos animais, o Rei Jesus nasceu para nos mostrar que apesar da sujeira do nosso coração, o seu sangue vertido na cruz nos limpa e nos purifica de todo pecado, e ali ele deseja nascer também. O Palavra e Viola carrega a mensagem do Natal ao som da viola caipira, sempre com quadros que edificam e abençoam a sua vida. Aproveita, manda o nosso programa, compartilhe com um amigo o Palavra e Viola, já clica no like aqui do vídeo e compartilhe o nosso programa nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Diz aí pro pessoal que o Palavra e Viola está no ar. E vamos começar cantando um louvor de minha autoria sobre o Natal. Vive nossa luz. Uma estrela em Belém alarmou um grande rei, em seu trono frio e vil de sombra e dor. Numa manjedoura está um curral, um grande altar, o improvável, mas tão santo lugar. Pois ninguém pode frustrar nenhum plano que é de Deus, ri-se aquele que habita lá nos céus. Se um decreto em seu poder pode um exército mover, a vontade de Deus vai prevalecer. Vive a esperança, vive a salvação, como a estrebaria é o nosso coração. Vive a esperança, vive a salvação, vive nossa luz, nosso Rei Jesus. Uma estrela em Belém alarmou um grande rei, em seu trono frio e frio de sombra e dor. Numa manjedoura está um curral, um grande altar, improvável, mas tão santo lugar. Pois ninguém pode frustrar nenhum plano que é de Deus, ri-se aquele que habita lá no céu. Se um decreto em seu poder pode um exército mover, a vontade de Deus vai prevalecer. Vive a esperança, vive a salvação, como a estrebaria é o nosso coração. Vive a esperança, vive a salvação, vive nossa luz, nosso Rei Jesus. Vive a esperança, vive a salvação, como a estrebaria é o nosso coração. Vive a esperança, vive a salvação, vive nossa luz, nosso Rei Jesus. O Palavra e Viola continua com o nosso querido irmão Ricardo Albuquerque, que vai trazer uma mensagem muito especial para nós neste dia. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Estamos aqui uma vez mais, pela graça de Deus, iniciando uma nova semana em que faremos juntos os nossos devocionais à luz da Palavra de Deus. Hoje, pontualmente, no nosso primeiro encontro da semana, eu quero propor uma pergunta. Na sequência, faremos a leitura de um versículo apenas
e então faremos juntos a nossa reflexão. A pergunta que eu faço para que reflitamos com a palavra de Deus é a seguinte: o nascimento de Jesus foi um fato histórico isolado? Para refletirmos juntos, eu quero ler apenas um versículo de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler somente o versículo 11, que diz assim: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu quero iniciar, então, fazendo a seguinte pergunta para que pensemos juntos. Será que o nascimento do Senhor Jesus, como um fato histórico isolado, não provocou nenhuma mudança na história da eternidade? Ou na história da humanidade, melhor dizendo? À luz das Escrituras, nós devemos reconhecer que o nascimento de Cristo é o marco histórico da encarnação do Verbo. É João 1,14. O momento em que Deus cumpre a promessa feita desde o Gênesis, de Gênesis 3,15, de enviar o Redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a encarnação de Jesus é a suprema manifestação do amor e da fidelidade de Deus. E por isso é legítimo que a Igreja celebre este evento, ainda que a data exata não seja conhecida. A ausência de precisão cronológica não diminui a realidade teológica. Cristo nasceu e este fato é digno de memória e louvor. A palavra traduzida como habitou vem do grego, derivada de tabernáculo, tenda. Você sabe o que significa? Literalmente significa que através do nascimento de Jesus, Deus armou a sua tenda entre nós, ou seja, tabernaculou entre nós. João escolheu esse termo para mostrar que Jesus é a presença real de Deus entre os homens. Assim como lá no Antigo Testamento o tabernáculo era o lugar da presença de Deus entre Israel, assim como Deus habitava no tabernáculo no deserto, Jesus é o tabernáculo vivo. Jesus é a manifestação da presença de Deus entre os homens. Nota de rodapé. Você sabe o que significa o termo encarnação de Jesus? É um termo que nós ouvimos muito, mas muitos não sabem. Então eu vou explicar. É o ato pelo qual o Filho eterno de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, assumiu plena humanidade sem deixar de ser plenamente divino. Teologicamente, isso significa que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma só pessoa. Didaticamente, é a revelação máxima do amor de Deus, tornando-se acessível e próximo ao homem. A palavra Natal, ela vem do latim, que a palavra em latim dizia nativitas ou natalis, que significa justamente nascimento. No calendário cristão foi designada para celebrar o nascimento de Jesus uma data. Então escolheu-se o dia 25 de dezembro como uma data oficial. Isso desde o século IV, quando a Igreja, sob a influência de um imperador romano chamado Constantino, estabeleceu essa comemoração, em parte para oferecer uma alternativa cristã às festas pagãs que eram realizadas, como o solstício de inverno, como
a Saturnália e como propriamente o culto ao Sol Invictus. O culto ao Sol Invictus celebrava o Sol que não era vencido. Então a Igreja, na ocasião, reinterpretou aquele simbolismo e passou a afirmar que Cristo era e é a verdadeira luz do mundo. O argumento de que 25 de dezembro deriva de uma festa pagã, deriva da Saturnália, que era uma festa romana em honra a Saturno, também não pode invalidar a celebração cristã do nascimento de Jesus. A Saturnália era uma festividade marcada por banquetes, troca de presentes, suspensão temporária de hierarquias sociais e clima festivo. Contudo, vejam, a Igreja, ela não herdou o conteúdo religioso da Saturnália, mas ressignificou práticas culturais comuns do Império Romano, dando-lhes novo sentido. Essa é a ressignificação. É importante falarmos que o apóstolo Paulo, ele enfrentava dilemas semelhantes, por exemplo, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos. Você pode ler lá 1 Coríntios 8 e 10. A resposta do apóstolo Paulo foi clara. Ele dizia: o ídolo nada é. O que é o ídolo? Dizia Paulo. E o que importa é se o cristão age para a glória de Deus. Dessa forma, mesmo que o calendário romano tenha sido marcado por festividades pagãs, a Igreja, ao separar um dia para lembrar a encarnação de Jesus, ela não está adorando Saturno, mas ela está exaltando o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, nós poderíamos falar ainda, por exemplo, sobre a prática de nomear os dias da semana em homenagem a deuses. Essa associação dos dias da semana não surgiu da Saturnália, mas de tradições astrológicas muito antigas, vindas da Babilônia e que depois foram utilizadas pelo Império Romano. Cada dia da semana, portanto, era ligado a um corpo celeste, Sol, Lua, ou a um deus correspondente. Então eles usaram o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. Dessa cultura vieram nomes como o Dia do Sol, domingo, Sunday, homenageando o deus Sol em inglês. Então, o Sunday e todos os outros dias da semana, ainda utilizado nos Estados Unidos, o sábado, tudo isso acontece em homenagem a deuses pagãos. No caso do sábado, Saturday, é uma homenagem também a Saturno. O cristianismo, ao se expandir, ao crescer, ele reinterpretou alguns desses nomes, substituindo, por exemplo, aqui no Brasil, o dia do sol por Dominica, domingo, que significa o dia do Senhor. Como eu já disse, nos Estados Unidos, em países de língua inglesa em geral, não houve a mesma reinterpretação cristã dos nomes dos dias da semana que ocorreu em línguas como a língua portuguesa. Os nomes em inglês mantêm a associação direta com deuses e astros da tradição greco-românica e germânica também, sem substituição por termos cristãos, como aqui no Brasil, segunda-feira, domingo. Diante disso,
Rejeitar o Natal ou a celebração do nascimento de Jesus por causa da sua associação cultural, ao meu ver, é perder de vista o princípio de que Cristo deve ser celebrado em todas as coisas ou em todos os dias. A boa razão nos ensina que não é lógico nós desprezarmos uma oportunidade de proclamar o Evangelho ou falarmos de Jesus por causa da origem histórica daquela data, mas sim redimirmos o tempo e usá-lo para a glória de Deus. É sim uma ocasião pedagógica e espiritual de falarmos do Senhor Jesus. E o que santifica isso, ou esta prática, não é a sua origem, mas o conteúdo bíblico e a intenção do coração de quem fala de Jesus. Desse modo, o Natal, quando ele é celebrado com reverência e fidelidade às Escrituras, ele é legítimo e proveitoso. Por quê? Porque através dele nós confessamos, dentre outras coisas, que Deus se fez homem através do nascimento de Jesus para redimir os pecadores, do qual nós fazemos parte. Então nós chegamos à conclusão de que o nascimento do Senhor Jesus jamais pode ser considerado um fato histórico isolado, porque nele se cumpre o centro da revelação divina e se inaugura, através do nascimento de Jesus, a maior transformação da história. A encarnação do Verbo, ou o nascimento de Jesus, não é apenas um evento cronológico, mas é o marco em que o eterno se une ao temporal, o infinito se reveste de finitude, e a promessa feita desde o Jardim do Éden encontra o seu fiel cumprimento no meio dos homens. A partir da manjedoura em Belém, toda a história começa a ser dividida em antes e depois de Cristo. Reis, impérios, culturas passaram, mas a presença do Deus que se fez homem permanece até hoje como o eixo da civilização e da fé. Quando eu falo disso, eu preciso considerar que o Natal, então, é a proclamação de que Deus entrou no mundo para redimir os pecadores. E que esta realidade, este nascimento, não alterou apenas calendários, mas consciências, sociedades e, sobretudo, destinos eternos. Portanto, queridos, negar o impacto do nascimento de Jesus é ignorar que nele se manifesta a luz que rompeu as trevas, a esperança que venceu o desespero e a vida que triunfou sobre a morte. Hoje, no nosso primeiro encontro da semana, fazemos então esta reflexão e durante toda a semana nós seguiremos abordando e falando deste tema tão alto e tão nobre da fé cristã. Por hoje é isso. Deus te abençoe. Obrigado, irmão Ricardo Albuquerque, com seu devocional O Meu Porto Seguro, sempre nos abençoando aqui no Palavra e Viola, que continua com o Eco Musical em clima de Natal. Hoje é o nosso programa especial de Natal. O Palavra e Viola traz no Eco Musical as curiosidades sobre a música natalina. Você sabia que os hinos natalinos começaram a ser compostos ainda no século IV? Muitos deles eram recitados em forma de salmo e depois ganharam melodia. O mais conhecido é Noite Feliz,
e foi traduzido para mais de 300 idiomas e dialetos. Hoje em dia, é uma das canções mais cantadas no mundo todo. Esse foi o Eco Musical de hoje, e agora você fica sabendo das novidades e lançamentos da editora Ezion. Anônimas, mulheres que, embora pouco lembradas nas páginas da Bíblia, foram fundamentais nos planos de Deus. Com uma abordagem profundamente bíblica e aplicações práticas para o dia a dia, essa obra revela uma verdade transformadora. O verdadeiro valor não está na fama ou na visibilidade, mas em viver para a glória de Deus. Se você busca inspiração, encorajamento e uma nova perspectiva sobre o propósito divino, Anônimas é uma ótima indicação. Deixe-se surpreender por vidas que, mesmo nos bastidores, brilharam no centro da vontade do Pai. Venha até a livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo Anônimas, mulheres sem nome que marcaram a história da redenção. Ezion, a sua editora missionária. Você curtiu as novidades e os lançamentos da editora Ezion? E agora chegou a hora do Prosa com Deus. No Prosa com Deus de hoje, o Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas, capítulo 2, versículos 8 em diante, a palavra nos diz: os anjos e pastores, sobre o nascimento de Jesus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O nascimento de Jesus foi anunciado também às pessoas mais simples do seu tempo. Os pastores da região viram grande glória de Deus neste dia, ficaram tomados de grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque eu vos trago boas novas de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso nos revela, meus irmãos, que, em primeiro lugar, Deus cumpre as suas promessas. E as cumpre com exatidão e com os mínimos detalhes. Nasceu na cidade de Davi, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Numa cidade mais improvável, de um jeito mais improvável, num contexto mais improvável. Aos nossos olhos, porém, hoje, olhando para a história, entendemos que era a plenitude dos tempos. Porém, não quer dizer que eram as melhores circunstâncias. Jesus Cristo nasceu para evidenciar que Deus cumpre as suas promessas. Neste tempo, apesar do querer e da vontade dos homens. Jesus Cristo nasceu e foi anunciado às pessoas mais simples, a todo o povo, nos revelando um caráter universal da salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos nasceu na cidade de Davi, porque Ele é o Salvador. Não somente o Salvador, o Cristo, aquele que morreria em nosso lugar crucificado, mas também o Senhor, o Deus sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Jesus Cristo, aquele que nasceu para nos dar a vida e a vida em abundância. Vem chegando notícias diretamente do campo missionário da Junta Missionária de Pinheiros. A congregação de Alagoa Nova, no interior da Paraíba,
é mais uma que faz parte do projeto 105 Brasil, desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros. Lá, a expectativa é para a inauguração do novo templo, prevista para novembro. Reverendo Mariano Alves Júnior visitou a cidade e conferiu de perto o andamento das obras. Ele ainda se reuniu com as lideranças locais e à noite ministrou a palavra no culto congregacional. O casal missionário, Ibrael e Débora, tem realizado um trabalho sólido e frutífero. A jovem congregação já mostra sinais de crescimento e maturidade espiritual, evidenciando o impacto da ação desenvolvida. A Junta Missionária de Pinheiros é uma grande parceira no trabalho, no desenvolvimento da congregação. Nós estamos crescendo, a igreja vem desenvolvendo, nós temos recebido pessoas, nós estamos pregando o Evangelho, vidas estão sendo convertidas ao Evangelho, nós estamos com a construção do templo, um templo que é com o primeiro andar, uma estrutura grande. E louvado seja Deus que a Junta Missionária de Pinheiros vem sendo parceira conosco, nos encorajando, aconselhando, ensinando e também parceiro também no sentido da construção, abençoando a vida da igreja. O trabalho em Alagoa Nova é fruto da parceria entre a Junta Missionária de Pinheiros e a Igreja Presbiteriana dos Bancários em João Pessoa, que atua como igreja-mãe do projeto. Que esse é mais um projeto 105 Brasil, projeto esse que foi iniciado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como propósito ver e organizar 100 igrejas no Brasil no período de 5 anos. Então peço a você que ore aqui pelo Ibrael, sua esposa, obreiros locais, pela igreja lá dos Bancários em João Pessoa, pela Junta Missionária de Pinheiros, pelo andamento da obra, e essa congregação tem crescido de forma exponencial. Logo em breve teremos mais uma igreja organizada no Nordeste e aqui na Paraíba. Contribua, ore, contamos com você. Estamos de volta no Palavra e Viola. Você curtiu notícias da Junta Missionária de Pinheiros? A IPP não para, né, Bia? É isso aí, a IPP não para. Estão recebendo a Bia sempre, todo final do programa, para a gente comentar aqui dos assuntos do programa e cantar uma canção também. Apesar que hoje vai ser um clipe. Hoje vai ser um clipe bem especial. Natal em moda de viola. Mas antes, deixa eu mostrar para você. Olha o tamanho da laranja. Grandona. Do sítio do Miguel e da Neia. Em comparação à laranja convencional que a gente conhece, é bem menor do que essa aqui. Os antigos conhecem como laranja de doce ou zamboa. É bem amarga. Eu já fiz suco dela, é bom também. Mas você botou bastante açúcar também, né? Tem que pôr um pouquinho, o adoçante. Ó, se você conhece essa fruta aqui, digita aí nos comentários, ó. É difícil de achar, viu? Eu nunca tinha visto, primeira vez. Você foi criado no interior, Bia? Fui criada no interior. Aí, tá vendo? E nunca tinha visto. Só aqui no sítio do Miguel e da Neia que a gente encontra isso. Bia, hoje a gente descobriu a diferença das madeiras e como ressoam os instrumentos. Isso aqui é um jacarandá mineiro, olha a viola aqui, ó. Nossa, linda demais. Ela era mais branquinha, aqui é de usar mesmo. E ela vai ficando amarelada com o tempo, o jacarandá mineiro. Olha aqui também, ó. Bonita demais. Minha viola oficial. E para você ver como nosso Deus é um Deus de variedades, né? Porque toda madeira de determinada forma, se tratada de determinada forma, ressoa de um jeito diferente. Depende da densidade, né? Tudo mais. Muito legal. Muito bom. Ô Bia, então vamos fechar o nosso programa hoje com o clipe Natal ao som da viola, em moda de viola. Moda de viola, bora pro clipe. Beleza? A história do Natal contada para vocês em moda de viola. Canção de minha autoria que você também ouve nas plataformas digitais. Aproveite e compartilhe. Desejamos para você e para toda a sua família um Feliz Natal. Até a próxima semana no Palavra e Viola. Tchau, tchau. Uma estrela em Belém alarmou um grande rei em seu trono frio e vil de sombra e dor. Numa manjedoura está um curral, um grande altar, improvável mar
mais tão santo lugar. Pois ninguém pode frustrar nenhum plano que é de Deus, e se aquele que habita lá nos céus. Se um decreto em seu poder pode um exército mover, a vontade de Deus vai prevalecer. Vive a esperança, vive a salvação, como a estrebaria é nosso coração. Vive a esperança, vive a salvação, vive nossa luz, nosso Rei Jesus. Uma estrela em Belém alarmou um grande rei em seu trono frio e vil de sombra e dor. Numa manjedoura está um curral, um grande altar, um improvável, mas tão santo lugar. Pois ninguém pode frustrar nenhum plano que é de Deus, e se aquele que habita lá nos céus. Se um decreto em seu poder pode um exército mover, a vontade de Deus vai prevalecer. Vive a esperança, vive a salvação, como a estrebaria é nosso coração. Vive a esperança, vive a salvação, vive nossa luz, nosso Rei Jesus. Vive a esperança, vive a salvação, como a estrebaria é nosso coração. Vive a esperança, vive a salvação, vive nossa luz, nosso Rei Jesus. Vive a esperança, a salvação, a estrebaria, o nosso coração. Vive a esperança, a salvação, a nossa luz, nosso Rei Jesus. Vive a esperança, vive a salvação, como a estrebaria é nosso coração. Vive a esperança. Palavra e Viola.